tema da aula de hoje é Minha máquina está arrebentando a linha. Meu nome é Elaine Magari e eu ensino costureiras como ter sua máquina costurando perfeitamente, se tornem independentes de mecânico e também percam o medo de fazer manutenção na sua máquina de costura. Olha, se fosse para eu fazer uma estimativa do que mais eu recebo de pergunta diariamente, essa ganha estourado, sabe assim? 70% das minhas perguntas é sobre a máquina quebrando linha, a máquina arrebentando linha, e por ser muito interessante essa pergunta, tem várias possíveis soluções. Então, hoje eu vou trazer algumas possíveis soluções para vocês sobre a máquina que está quebrando linha. E o que é interessante você saber? A máquina arrebenta porque tem vários problemas, várias soluções. E até eu estava escrevendo sobre o porquê que a máquina tem problema recorrente. Então, o que é importante você saber? Eu acelero a máquina, ela arrebenta a linha. Eu até dei uma dica, uma orientação essa semana para uma lindinha, que eu estava lá pescando, e eu dei uma orientação para ela. O que acontece? A tua máquina arrebenta, geralmente, quando você acelera demais, porque você está sem o controle no pedal da sua máquina. A máquina, quando nós aceleramos, nós temos que ter um equilíbrio de velocidade. Então, tá. Quando eu vou costurar, quem manda, todo carinho, viu, máquina? Não se ofenda, somos nós que estamos pilotando, que estamos costurando. Então, tem como eu diminuir a velocidade da minha máquina, como eu aumentar. Então, quando eu acelero descontroladamente a minha máquina, ela arrebenta a linha. Tá? Então, é muito comum acontecer isso. E a máquina arrebenta a linha, no caso de acelerar muito, porque eu seguro o tecido. Então, ao invés, deixa eu ver se eu consigo me encaixar aqui nesse meio para poder fazer uma demonstração para você. E nós vamos costurar. Só que a hora que eu vou costurar, ó, a minha máquina está muito rápida. Vou até diminuir o ponto da minha. Eu seguro o tecido, ao invés de deixar o tecido deslizar. Ao segurar o tecido, ela pode começar a arrebentar também. Então, o que é interessante? Você deixar o tecido correr livremente, tá? Você deixar o tecido correr livremente, ó. Então, deixe o tecido correr livremente, tá? Não assim, dançando. Você apoia a mãozinha, apoia, mas desde que você não segure, tá? Não é para você segurar aqui, ó. Vai costurar, não segure o tecido assim, ó. E isso acontece com a maioria das lindinhas que estão começando, porque ela não sabe que para parar a máquina vai pisar no pedal para trás, vai pisar com o calcanhar, ó. Vou ver se eu consigo mostrar para você aqui o pedal da minha máquina. Ó, vai pisar para trás, vai pisar assim, ó. Eu acelero, tá? Eu acelero, eu freio. Eu acelero, eu freio. Então, o que é importante você entender? Que precisa fazer isso. Para você conseguir, ó, você vai acelerar e vai frear. Então, se você pisar no seu pedal de uma vez só, acelerando ele, e não sabendo frear, você só querer tirar o pé de cima, a sua máquina descontrolada, né? E você vai querer segurar aqui com as mãos, ó. Você vai querer segurar o tecido com as mãos. E ao segurar esse tecido com as mãos, ela vai começar a arrebentar a linha e até mesmo pular o ponto. Isso para uma máquina muito rápida. No caso de uma máquina devagar, que não está puxando o tecido direito, é muito comum as lindinhas fazerem o quê? A máquina está costurando, presta atenção que eu vou fazer. Vou simular que eu estou fazendo, tá? Ó, deixa o motor girar. E elas vão acelerando, ó, e vão puxando, ó, o tecido. Tá vendo ali, ó? Puxando o tecido. Também não é bom que isso aconteça. Você puxar o tecido. Então, sempre a máquina, você usa as mãos
para apoiar, não para segurar e nem para puxar o tecido, tá? Todos esses dois casos vai acontecer o quê? Pode arrebentar a linha e pode pular o ponto. Então, eu não seguro a ponto de acontecer isso. Pode até quebrar a agulha, tá? No formato que você segurar muito forte, pode até quebrar a agulha. Então, é muito importante que você entenda isso. Próximo passo. Máquina arrebentando a linha. Certifique-se que o calcador da sua máquina, tá? O calcador da sua máquina não está, tá? Ó, não está pegando na agulha. Então, como que eu faço essa verificação? Eu desço a minha agulha rodando no volante com a mão e eu observo aonde a minha agulha está pegando, tá? Então, eu observo aonde a minha agulha está pegando. Porque se a minha agulha estiver pegando no calcador, a linha passa na agulha, né? Passa ali, ó, na beirinha da agulha. Então, quando o calcador roçar, tá? Passar aqui na agulha, vai arrebentar a linha. Então, verifique isso. Esse é um segundo ponto. O terceiro, né? O primeiro é não segurar e não puxar. O terceiro ponto é a agulha pegando no calcador. Aí precisa fazer um ajuste aqui. Próximo ponto. Isso daqui chama-se conjunto de tensor. Tem o conjunto de tensor da máquina reta, tem o conjunto de tensor de todas as outras máquinas. Até tem o conjunto de tensor de máquina doméstica. Só que aí, algumas mudam um pouquinho o jeitinho dele, ó. Essa aqui é a minha máquina doméstica. Vamos lá. Estou virando você para você poder ver. E aqui não tem nenhum ressalto igual ali, para você poder ver. O tensor dela é aqui, ó. Aqui tem dois pratinhos, disquinhos, que dão tensão na linha. Então, quanto mais eu subo esse número, mais apertada a minha linha fica. Quanto menos eu deixo, quanto menos número eu deixo, mais solto fica. Então, aqui não é sentido horário e sentido anti-horário. É para cima e para baixo. Para cima eu aperto, para baixo eu solto, tá? Então, todas as máquinas têm este conjuntinho de tensor. Então, ele serve para quê? Ele serve especialmente... Opa, ficou vendo a parede aí, né, vida? Ele serve especialmente para dar atenção na linha. Não é atenção de chamar atenção. É dar tensão, tá? Tensionar, de apertar, tá? Porque exige que, para a máquina formar o ponto, precisa ter uma tensão na linha. A linha não pode ficar totalmente solta. Porque se ela pudesse ficar totalmente solta, a gente excluía essa pecinha. Então, todas as peças da máquina têm um fundamento, né? Não é para enfeitar a máquina, não é para ser bonito, é porque é necessário. Então, precisa dar tensão. Então, aqui tem uma molinha que quando eu giro esse botãozinho em sentido horário, eu estou apertando essa mola contra os pratos, contra a linha. E o que acontece? Ela pode vir a arrebentar. E é muito comum isso acontecer quando você começa a costurar e começa a soltar o ponto da máquina. Aí a menina vem e aperta aqui, achando que é só isso a solução, tá? Para a máquina estar com o ponto solto, não é só isso também a solução, tá bom? Então, verifique se o conjunto de tensor não está muito apertada a linha. Eu sempre ensino que, olha a abelhinha danadinha aqui, ó. Vai para lá, Vitor, vai. Aí, vai para lá. Aí, como que você faz o teste de tensão? O teste de tensão da linha vai vir assim, ó. Quando você verificar que a linha está passada entre os dois pratinhos, tá? No meio, você vai pegar a ponta da sua linha e vai puxar. Se a hora que você for puxar a linha aqui, ela arrebentar, significa que ela está muito apertada, ó. Eu vou forçar um pouquinho aqui. Pode até quebrar a agulha ao eu fazer isso e pode quebrar a linha. Significa que a minha linha está muito apertada, ó. Ela veio, ó, mas está apertada, ó. Então, eu estou precisando fazer tanta força
que a minha agulha, ela está se movimentando. Deixa eu dar um zoom aqui. A minha agulha, ó, chega a fazer o movimento. Por quê? Porque realmente ela está muito apertada. E como que eu faço para diminuir essa tensão? É só girar a porquinha, aqui, ó. É só girar a porquinha de tensão no sentido anti-horário. Então, eu vou girar para cá, tá? Ó. Eu estou soltando a minha linha. Aí, eu vou soltar até que a minha linha venha, sem fazer grandes esforços, tá? No conjunto de tensor. Ó, já melhorou, ó. Tá vendo que a minha agulha, ela já não inclina, não entorta tudo pro lado? Se a sua agulha for fininha, ela chega a quebrar. Bom, melhorou. Aí, como que eu vou saber se é só com teste, vida? É só testando. É só você pegando um tecido e costurando, ver se o ponto tá formado bonitinho, se o ponto tá tudo certinho. Se ele tiver tudo certinho, tá top da galáxia. Se ele não tiver, vai precisar ajustar. A parte de baixo, tá? Quando eu mexo aqui no tensor, é a parte de baixo do ponto que eu vou verificar. Maravilha?